Olá a todos, sou o juiz Andrew Napolitano, aqui para o Judging Freedom. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025. O meu querido amigo professor Jeffrey Sachs junta-se a nós agora. Professor Sachs, é um prazer. Obrigado por acomodar o meu horário. Obrigado por todo o tempo que nos dedica. É extremamente informativo. Professor Sachs, durante o argumento oral sobre tarifas no Supremo Tribunal na semana passada, o Departamento de Justiça, sem qualquer ironia, afirmou ao tribunal que as tarifas não são realmente sobre dinheiro, que elas dizem respeito principalmente à política externa e que a recolha de dinheiro é apenas uma questão secundária. As tarifas não são impostos? Em primeiro lugar, segundo a Constituição do ZNA, as tarifas ou taxas estão no artigo 1, seção 8 da Constituição, o que significa que estão sob a responsabilidade do Congresso dos ZLUA. Não é da competência nem do papel constitucional do presidente dos Estados Unidos estabelecer de forma unilateral, por meio de decreto executivo, as tarifas, os direitos ou a política econômica externa dos Estados Unidos. A ideia completa, quer sejam recursos financeiros ou não, e naturalmente que são ataques, mas quer sejam ou não, a concepção de que o presidente dos Estados Unidos possui a autoridade para realizar o que está a fazer é incorreta, totalmente inconstitucional. E claro, se os juízes do Supremo Tribunal se deixarem levar e permitirem que a nossa república termine e se transforme numa governação de um só homem, estamos a aguardar ansiosamente por isso. Mas do ponto de vista constitucional, não pode haver dúvidas de que o que temos é uma grave e absolutamente inconstitucional usurpação de poder por parte de um presidente que declara emergências a torto e a direito. E, aliás, nem sequer por razões de política externa, pois um anúncio é feito contra ele em Ontário e ele aumenta as tarifas em 10 pontos percentuais sobre o Canadá ou não gosta de um julgamento no Brasil e aumenta as tarifas sobre o Brasil. Isto é uma completa loucura que está a ocorrer neste exato momento. É absolutamente, flagrantemente inconstitucional. O sistema dos Estados Unidos, evidentemente, surgiu em 1787 com a Convenção Constitucional. Mas apenas para dizer que a nossa tradição mais longa emergiu da Grã-Bretanha e nada na história britânica durante centenas de anos, mesmo antes dos Estados Unidos, teria alguma vez permitido que um rei fizesse o que Donald Trump está a alegar ter o direito de fazer neste momento. Isto é uma usurpação de poder flagrantemente inconstitucional. E, nesse sentido, a nossa Constituição está em risco neste momento. E penso que foi no New York Times. Estou a viajar, por isso não posso ter a certeza absoluta, mas creio que foi no New York Times onde este caso perante o Supremo Tribunal foi caracterizado como o caso mais importante do juiz-chefe dos Estados Unidos no seu mandato como juiz-chefe. John Roberts, bem, ele é um antigo colega meu de Harvard College há muitas décadas. E eu sei o que aprendi nas aulas quando frequentei a escola, e isso é que temos o Estado de Direito e um sistema constitucional. Espero que o meu colega de turma tenha aprendido o mesmo, pois agora a responsabilidade de salvar a nossa República está nos seus ombros e ele, por todos nós, deve desempenhar bem o seu papel e não apenas ceder a alguma alegação estranha de governo de um só homem, que foi o que realmente se argumentou no Supremo Tribunal nessa audiência. Certamente, estou sem dúvida completamente de acordo com o que mencionaste, assim como inúmeras pessoas que são estudiosos ou comentadores na área jurídica. E observem atentamente estas questões de todo o espectro ideológico. Isto não é sobre republicanos contra democratas ou conservadores, é sobre quem acredita na Constituição versus quem acha que o presidente pode fazer o que quiser. E o que devemos adicionar apenas sobre esta questão do financiamento ou não, as justificações que Trump apresentou são extremamente dispersas. E, naturalmente, as receitas foram mencionadas repetidamente em relação a todas as fontes de receita e como ele pretende fechar o déficit com isso.
Portanto, afirmar que isto não é sobre isso é apenas parte da linha flagrante e terrível desta administração e da completa denigração da justiça do nosso Departamento de Justiça. Ele renomeou o nosso Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Poderia chamar o nosso Departamento de Justiça de Departamento de Injustiça pela forma como age e assim saberíamos do que se trata. Contudo, Trump afirmou que se trata de substâncias ilícitas, de um comunicado, de um processo no sistema judicial brasileiro, de rendimentos provenientes de tarifas e de reestruturar a economia dos Estados Unidos. Ele deu todas as respostas. É isso que ocorre com um governo de um só homem embriagado com poder. Ele acha que pode emitir uma ordem executiva pelo poder que me é dado como presidente do ZEUA, sob a Lei dos Poderes de Emergência Econômica Internacional, e declarar qualquer emergência que deseje. Essa é a natureza volúvel de toda esta política. Realmente espero que os juízes compreendam quão absolutamente caprichoso tudo isto tem sido. E isso é o oposto do que o nosso sistema deveria ser. Fiquei bastante desapontado quando o governo apresentou esse argumento, porque é extremamente desonesto. Acho que os juízes conseguem perceber isso claramente, mas, e pode não saber disto porque está a viajar, ontem o presidente pediu ao Departamento de Justiça para informar o Supremo Tribunal de que, se as tarifas se mantiverem, ele espera arrecadar um valor que é impressionante. Pode lidar com a parte econômica depois de eu terminar esta pergunta. 3 bilhões de dólares. O advogado do DOJ disse: senhor presidente, dissemos ao tribunal que as tarifas não eram sobre dinheiro. Se mudarmos agora os nossos argumentos para dizer que se trata de recolher 3 trilhões. Dólares iremos perder. Esta situação ainda não foi resolvida. Isto é o que ocorre quando o cliente instrui os advogados sobre que tipo de argumento devem apresentar. E presumo que os juízes vão analisar tudo sobre isso, tal como você fez. Perdi esse pequeno detalhe. Contudo, é desta forma que tudo isto se torna confuso. As justificações que foram apresentadas estão completamente dispersas. Nunca fizeram sentido algum. Falando exclusivamente em termos econômicos, esta é uma política peculiar e prejudicial. Mas, politicamente e constitucionalmente, é uma apropriação de poder clara e inconstitucional. Nunca daríamos a uma única pessoa o direito de refazer o sistema comercial do nosso país. Uma economia de 30 bilhões de dólares por ano nas mãos de uma pessoa que faz um decreto, o que quer que seja. E isso, supostamente, é a forma como o nosso sistema funciona. Surpreendente. 3 bilhões de dólares, que matemática estão a usar? Normalmente, com números assim, eu não vi os números, mas antes de mais nada, provavelmente está a ser citado ao longo de 10 anos. Portanto, talvez sejam 300 mil milhões por ano reivindicados. Não tenho a mínima ideia. Não desejo justificar qualquer cálculo, mas é provável que um número dessa magnitude seja para um período de 10 anos e não mencionam esse detalhe em específico. Ok. Ontem, a Casa Branca divulgou, enquanto o presidente estava reunido com o antigo líder terrorista Al-Jelani, que os Estados Unidos da América irão construir uma base militar na cidade de Damasco. Há poucos minutos, mesmo antes de entrarmos no ar, professor Sachs, por isso provavelmente não sabe disto, os Estados Unidos anunciaram que vão construir uma base militar por $500 bilhão em Gaza, na região de Gaza, e posicionar lá alguns milhares de tropas militares. O que se passa? Temos 750 bases militares em todo o mundo. Precisamos de mais uma em Gaza, outra em Damasco. Bem, para aqueles de nós que estavam habituados a jogar o jogo de tabuleiro chamado Risk, que era um jogo sobre a conquista do mundo, a ideia principal era ter a sua peça posicionada em cada espaço do tabuleiro para alcançar a vitória. Assim, conquistaria o mundo. É exatamente isso que o complexo industrial militar verdadeiramente deseja. Portanto, a ideia de ter bases militares americanas espalhadas por todo o lado faz parte do plano a longo prazo.
Está a levar o nosso país à falência, mas faz parte do plano a longo prazo. Está a manter-nos em guerras intermináveis, mas faz parte do plano a longo prazo. É por isso que entramos na guerra na Ucrânia. E enquanto Trump afirma que é a guerra de Biden, também é a guerra de Trump, pois mesmo durante o seu primeiro mandato presidencial, ele reforçou significativamente o exército ucraniano para que pudesse integrar a NATO. E isso implica a expansão das bases militares dos Estados Unidos. E devemos ter presente esta nova base militar que foi estabelecida na Síria. De que forma se sustenta este governo na Síria? Bem, por favor, lembremos-nos de que os Estados Unidos estiveram envolvidos num esforço de 14 anos que matou centenas de milhares de pessoas na Síria para derrubar um governo. E é bastante típico. Os Estados Unidos derrubam um governo e, posteriormente, estabelecem uma base militar naquele local. É dessa forma que o sistema opera. Somos governados pelo complexo industrial militar. Trump esteve envolvido nisto porque todos os presidentes estão envolvidos nisto. Neste caso específico, a guerra para derrubar o governo sírio teve início com Obama em 2011. E Obama assinou a determinação presidencial denominada Operação Timber Sycamore, que atribuiu à CIA a responsabilidade de derrubar o governo da Síria. Bem, não correu exatamente como estava planeado, porque era suposto ser uma operação bastante rápida. Foram 14 anos. Destruiu a nação síria. Israel está atualmente a operar na Síria e mantém controle sobre o território. Destruíram aquele lugar em pedaços, mas a ideia de que depois se instala uma base militar dos EUA, isso está de acordo com o plano. A base, aliás, em Gaza, também está de acordo com o plano. Não está em Gaza. Supostamente, de acordo com os relatos das notícias, está na fronteira de Gaza. Mas tudo isto faz parte do plano do grande Israel. É para permitir que Israel haja com impunidade em todo o Médio Oriente às custas dos EUA. Aliás, porque sim, os EUA pagarão por tudo isto para que Israel tenha a prerrogativa de massacrar palestinianos, de governar permanentemente sobre os palestinianos, de expropriar palestinianos, de limpar etnicamente os palestinianos. O que está a ocorrer neste momento não é paz. O que está a ocorrer agora é a imposição por meio do genocídio. E agora, através da instalação dos túmulos militares dos Estados Unidos, Israel possui a sua política do grande Israel. É absolutamente uma loucura. Tem havido conflitos armados em todo o Corno de África, no norte de África, na Líbia, na Somália, no Sudão. Israel tem estado profundamente envolvido em todas estas situações e também no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen e no Irão. Os Estados Unidos financiam e apoiam estas ações, sendo cúmplices neste processo. Nada disto é surpreendente. Este é um plano contínuo do extremismo sionista, junto com o complexo militar industrial dos Kurdewai. Vou proporcionar um breve descanso à sua voz e um alívio ao seu coração, ao reproduzir para si uma intervenção de uma deputada do Knesset israelita, que oferece ao presidente primeiro-ministro Netanyahu a repreensão verbal que ele realmente necessita. É apenas uma repreensão verbal. Chris, corte número 7. Eu culpo Benjamin Netanyahu, culpo pela mentalidade. Em outubro, o maior desastre que este país já conheceu aconteceu sob a sua supervisão. Mesmo que durmas tranquilo, não esqueceremos. Clamaremos contra o abandono e uma comissão de inquérito estatal será criada. Eu culpo-te, Netanyahu. A tua corrupção pessoal tornou-se uma praga nacional. Cada pessoa corrupta torna-se tua parceira. Quanto maior o dossiê que tem sobre alguém, mais conveniente essa pessoa se torna para ti. Culpo-te, Netanyahu, porque esqueceste o que significa ser judeu. Trump conseguiu devolver reféns enquanto tu, sem vergonha alguma, tentavas que ele te concedesse um perdão. Culpo-te, Netanyahu. O racismo sempre te foi conveniente. Isso tem nos rasgado por dentro. Transformou metade da nação num inimigo. Vamos limpar o veneno que aqui derramou durante 30 anos. Voltaremos a ser uma sociedade unida. Eu culpo Netanyahu. Eu culpo Netanyahu. Sim. Não sei quem ela era ou como foi autorizada a fazer essas declarações,
Mas nunca ouvi uma repreensão assim em Israel no Knesset dirigida a ele enquanto ele sorria com desdém. Presumo que conseguiste ver os sorrisos do teu lado deste vídeo. Nunca vi nada assim. A tragédia reside no facto de que não apenas Netanyahu, com a cumplicidade de Biden e Trump, perpetrou um genocídio, mas também é altamente provável que isso venha a ser julgado pelo Tribunal Internacional de Justiça quando este proferir a sua decisão. Dispomos de inúmeras provas conclusivas e julgamentos extremamente cuidadosos que indicam o genocídio perpetrado por Israel. Contudo, até ao presente momento, os Estados Unidos estão a colaborar estreitamente com Netanyahu, Trump e Netanyahu para assegurar que não se estabeleça um Estado palestiniano, que não se alcance uma paz genuína, que a justiça não prevaleça, que o genocídio não desperte nos Estados Unidos ou em Israel uma centelha de honestidade e justiça, mas que, na realidade, se transforme apenas num prelúdio para a contínua ocupação e dominação israelita sobre o povo palestiniano. Durante esta semana, os Estados Unidos estão a impulsionar uma resolução redigida em conjunto com Israel que concederá o controle sobre a região de Gaza a Donald Trump. Imperialismo descarado semelhante ao chamado mandato que o Reino Unido deteve sobre a Palestina de 1921 a 1947. Atualmente, os Estados Unidos da América e Israel estão a envidar esforços para impor esta situação através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesta semana. Se o conseguirem, e os Estados Unidos da América estão a exercer pressão, a coagir, a subornar, a ameaçar e a persuadir de todas as maneiras possíveis outros países a apoiar esta resolução, então Donald Trump e a sua nova base militar situada na fronteira de Gaza irão governar a região de Gaza. O que quer dizer? Significará o fim do apelo mundial por um Estado da Palestina. O que aconteceu é que, em setembro, após o genocídio, após uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça, após repetidas votações da Assembleia Geral da ONU, após repetidas votações do Conselho de Segurança da ONU, embora com o veto dos EUA, o mundo declarou que deve haver um Estado palestiniano. O que está a ocorrer atualmente é que os Estados Unidos estão a progredir com uma resolução para conceder aos próprios Estados Unidos o controle sobre a região de Gaza. Se isto realmente vier a concretizar-se, o objetivo principal será que Israel nunca venha a retirar-se da região de Gaza. Nunca haverá um Estado palestiniano. E por mais que este membro do Knesset esteja a criticar Netanyahu, até este momento, o governo dos Estados Unidos, Trump, está a trabalhar de mãos dadas com Netanyahu para bloquear uma paz verdadeira e impedir a justiça. Como é que isto pode passar na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança? Professor Sachs, é verdadeiramente tão peculiar, mas no mês passado, Donald Trump apresentou um alegado plano, um plano de paz, mais uma dessas paródias com um nome verdadeiramente orwelliano. Não é de forma alguma um plano de paz genuíno, pois não apenas ignora o direito legítimo do povo palestiniano a ter um Estado soberano, mas também o subverte completamente ao estabelecer o que denominam como Conselho de Paz ou Junta de Paz, mais uma vez um nome verdadeiramente orwelliano, no qual Donald Trump presidiria e teria todos os direitos de governação sobre a região de Gaza. Não se pode inventar isto. Em vez de o povo palestiniano governar, especialmente depois de terem sofrido um genocídio, agora estão a ser informados de que Donald Trump vai governar. Bem, temos plena consciência do que isso realmente implica. Sabemos que Donald Trump, Miriam Adelson e Bibi Netanyahu, esse é o plano que eles têm, e estão todos bastante satisfeitos por deterem o poder, a base militar, e eles estão a ansiar por esta votação das Nações Unidas.
E, naturalmente, parece absolutamente bizarro que isto possa realmente ser aprovado. Mas Trump afirma: bem, eu estabeleci o cessar-fogo. Sabe, depois de teres perpetrado um genocídio, interrompes a matança em massa e concedes a ti próprio uma salva de palmas heróica. É isso que tem acontecido até agora. E posso dizer-lhe quantos estados ao redor do mundo estão a ser diretamente ameaçados neste momento pelos Estados Unidos, ou subornados de alguma forma. Se não procederem desta forma, se não nos derem o vosso apoio, bem, podemos votar contra vocês naquele programa essencial de que necessitam no Fundo Monetário Internacional, ou não vão ter acesso à tecnologia dos Estados Unidos, ou, se procederem desta forma, vão receber equipamento militar dos Estados Unidos. Seja o que for, estão a utilizar todas as ameaças, persuasões e operações de extorsão para tentar fazer com que isto aconteça. É exatamente isso que o lobby de Israel faz. Não imagino que pudessem ameaçar ou extorquir russos ou chineses. Portanto, este é um aspecto extremamente relevante e de grande importância. Na minha perspectiva, enquanto tenho viajado pelo mundo, as pessoas estão a afirmar: bem, talvez devêssemos proceder dessa forma, devido a um cessar-fogo e assim por diante. E a minha própria opinião é que a tragédia disto é que o mundo expressou-se quase em uníssono no mês passado em apoio a um Estado palestiniano. E o propósito desta resolução neste momento é subverter o apelo mundial. Portanto, sim, talvez os russos e os chineses intervenham no Conselho de Segurança. Talvez existam muitos outros membros que possam obstruir. Contudo, o verdadeiro drama é que os Estados Unidos estão a fazer de tudo, com pressão, chantagens e qualquer outra coisa que puderem para tentar aprovar isto neste momento. Uma última questão antes de concluirmos, professor Sachs. Qual é a razão pela qual não houve um progresso visível para o restabelecimento de relações diplomáticas normais entre a Rússia e os Estados Unidos desde a reunião que ocorreu em Anchorage, no Alasca? A embaixada russa e as propriedades em DC continuam sob posse dos ETUR. E a enorme embaixada americana em Moscovo, que vi há algumas semanas, ainda está 95% vazia. É porque Marco Rubio não quer que as relações sejam normalizadas e não quer que a guerra na Ucrânia termine? Essencialmente, sim. Ele não é o único. É porque o presidente é extremamente fraco e inconsistente e possivelmente não tem plena consciência do que está a fazer. No entanto, o que ocorreu foi que os Estados Unidos da América dirigiram-se à Rússia com propostas para pôr fim à guerra na Ucrânia. E com base nessas propostas, houve a reunião no Alasca entre o presidente Trump e o presidente Putin. E nessa reunião, o presidente Putin analisou ponto por ponto a proposta que os EU tinham apresentado e perguntou: é essa a sua proposta, presidente Trump? E Trump disse sim. E o presidente Putin disse: bem, com base nisto podemos avançar, mas precisamos garantir que esta é a sua proposta. E Trump alegadamente disse: bem, tenho de verificar com os meus aliados. E foi o encerramento deste episódio, porque assim que a reunião chegou ao seu término, apesar de ter sido uma proposta apresentada por Trump através dos seus representantes, então os neoconservadores mais inflexíveis, incluindo Rubio e Kellogg, bem como muitos dos europeus, começaram todos a levantar as suas vozes. E Trump tem uma atenção e conhecimento bem limitados. Não mostra consistência. Não se comunica com o povo americano sobre nada disto. Isto é igualmente um jogo totalmente interno. E ele alterou-se. Jamais retornou aos russos para afirmar: sim, esta é a nossa política. E após esta reunião, em que havia a perspectiva de algo realmente acontecer, os Estados Unidos nunca confirmaram. Na verdade, Trump mudou e começou a fazer novas ameaças. E tende a haver um cessar-fogo, o que era o oposto do que tinha sido dito. Porque o que Trump e Putin tinham acordado era que precisava haver uma resolução política da guerra e não simplesmente parar os combates temporariamente. E desta forma,
esta é a inconsistência que levou a que, essencialmente, mais uma vez, o complexo industrial militar dos Estados Unidos testasse os seus drones e sistemas de armamento. Desejam continuar com os combates porque são os ucranianos que estão a perder as suas vidas. É a Ucrânia que está a ser devastada e eles pretendem prolongar o conflito. E Trump, se fosse coerente, teria, no contexto de um acordo com a Rússia, os recursos necessários para tal, para acabar com a guerra. Mas isso ainda não aconteceu. Recentemente, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia contactou publicamente os homólogos, afirmando que já conversaram e estão prontos para dialogar. Mas os russos aguardam resposta. O que nos disseste é verdadeiro ou não é verdadeiro? E até o momento a resposta tem sido que não é verdadeiro. Antes de partirmos, esta notícia acabou de ser divulgada. O jornal The Guardian está a reportar que o governo da primeira-ministra Keir Starmer está a suspender a partilha de informações com os Estados Unidos devido aos ataques a embarcações no Caribe, por receio de que possa estar envolvido em execuções extrajudiciais que, naturalmente, constituem um crime de guerra. Embora a Grã-Bretanha e o Canadá sejam membros dos Cinco Olhos, estão a distanciar-se do Canadá, afastando-se destas graves violações do direito internacional. A Grã-Bretanha, claro, ainda tem muitas possessões nas Caraíbas, a partir das quais o MI6 opera suas atividades de inteligência. Estas supostamente já não serão, se isto for verdade, partilhadas com a CIA, DIA e oficiais de inteligência americanos. Espanto. Certamente, devemos entender isso mais uma vez em termos do Estado profundo e do complexo industrial militar. Os Estados Unidos têm feito esforços para derrubar o governo da Venezuela há já 23 anos, desde uma tentativa de golpe em 2002, e têm recorrido a meios econômicos, têm utilizado meios militares, tem procurado apoiar golpes militares dentro das Forças Armadas venezuelanas e tem devastado a economia da Venezuela. Neste momento, uma grande armada naval está por perto. Além disso, Trump disse claramente que encarregou a CIA de fazer operações dentro da Venezuela. Estão a disparar contra barcos, pescadores, contrabandistas locais. Quem pode afirmar com certeza? Contudo, estão a ceifar vidas humanas sob instruções diretas do Gabinete Oval. E posso afirmar-lhe, talvez já tenhamos abordado este assunto anteriormente, mas tenho conhecimento por intermédio de 2 presidentes latino-americanos que durante o primeiro mandato de Trump, em 2017, ele participou num jantar com os presidentes latino-americanos e expressou-lhes abertamente por que é que não procedo simplesmente à invasão da Venezuela. E eles ficaram totalmente surpreendidos e conseguiram persuadi-lo a abandonar essa ideia. Sr. Trump, isso não seria uma ideia sensata. Isso geraria um caos e assim por diante. Contudo, creio que estamos a regressar a essa situação agora. Estamos à beira disso. Se eles vão avançar com algo tão imprudente, ilegal e desestabilizador, não sabemos. Os EUA e a CIA têm uma longa tradição nisso. Esperemos que isso não aconteça, mas está definitivamente a ser considerado neste momento. Professor Sachs, muito obrigado. Agradecemos a sua análise econômica, constitucional e geopolítica, que é tão valiosa e muito apreciada. Tudo de bom para si. Boa viagem. Esperamos vê-lo em breve. Bom, até logo.